votação foi iniciada. Ok. Senhores, dando continuidade à última parte do turno matutino do dia 24/6, passo a palavra ao doutor Jorge, item 222, da empresa Citre Agroindustrial. O senhor está com a palavra, doutor. Peço ao Corinto para tirar o microfone por causa da gravação. Processo 10.950.906.303/2011-13. Citre Agroindustrial S.A. Relatório. Trata presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de prisão cumulativo. Exportação referente ao terceiro trimestre de 2006. Com o despacho decisório da DRF de Maringá, a contribuinte teve o direito creditório reconhecido parcialmente. Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual foi concedido o ressarcimento parcial para o pedido apresentado no pedido. O relatório fiscal remarca os pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS do terceiro trimestre de 2005 ao quarto trimestre de 2010, destaca os seguintes pontos. A contribuinte tem como atividade principal a fabricação de sucos de laranja para isso adquirir matéria-prima, produtos intermediários e embalagem, acreditando-se dos valores de PIS e COFINS constantes das notas fiscais de aquisições e também dos valores referentes ao crédito presumido de produtos agrícolas, laranja ou lenha, adquiridos de pessoas físicas. As vendas dos produtos em sua quase totalidade são para o mercado externo, onde os produtos saem sem tributação de PIS e COFINS, indicando o saldo credor após a dedução dos débitos destacados em notas fiscais. O saldo é passível de ressarcimento ou compensação, com exceção dos créditos presumidos. Até 2010 não havia previsão legal para pedido de ressarcimento ou de compensação com outros tributos utilizando crédito presumido. Com o advento das leis 12.350, de 20 de dezembro de 2010 e 2.431, de 27 de junho de 2011, ficou determinada a possibilidade de se creditar os valores referentes ao crédito presumido decorrente das aquisições de pessoas físicas. Entretanto, para os créditos apurados nos anos calendários de 2006 a 2008, o contribuinte somente poderia solicitar o ressarcimento. O que houve, Jorge? Jorge, você fechou teu áudio. Você desligou o áudio. O crédito poderia ser feito a partir de 1º de janeiro de 2012. Por conseguinte, os pedidos foram efetuados antes dos prazos estabelecidos em lei. O contribuinte não tem direito a ressarcimento ou compensação do crédito presumido. A legislação também apontou a possibilidade de compensação e ressarcimento para o calendário 2005. Cientificado do despacho, a interessada apresenta uma manifestação de uniformidade. Em 27 de setembro de 2018, a Delegacia Nacional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de uniformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, Jorge, pode passar. Vamos só ver aqui. Na verdade, pode passar o voto. Citre Agroindustrial S.A. Voto. O recurso voluntário é investido. Passo-se a analisar. A contribuinte é a empresa que desenvolve atividades agroindustriais, realiza operações de venda de sua produção quase em sua totalidade para o mercado externo e faz a apuração das contribuições implícitas COFINS. Pela sistemática da não cumulatividade, a contribuinte tem como atividade principal a fabricação de sucos de laranja para isso adquirir matéria-prima, produtos intermediários e embalagem, acreditando-se dos valores de PIS e COFINS constantes das notas fiscais de aquisições e também dos valores referentes ao crédito presumido de produtos agrícolas adquiridos de pessoas físicas. As vendas dos produtos em sua quase totalidade são para o mercado externo. A contribuinte acumulou créditos passíveis de ressarcimento e protocolou eletronicamente através do programa Verde para cada trimestre do período compreendido entre o terceiro trimestre de 2005 e quarto trimestre de 2010 os pedidos de ressarcimento de seus créditos de PIS e de COFINS. Nos créditos
que em análise concorrente solicita ressarcimento e compensação com outros tributos dos créditos de PIS e COFINS decorrentes das aquisições vinculadas às saídas para exportações. Foi solicitado ao contribuinte que apresentasse ativos e memórias dos cálculos que demonstra-se quais os produtos consideram como custos que demonstra-se como foi calculado o crédito presumido. Em atendimento ao solicitado, o contribuinte apresentou, além dos arquivos magnéticos nos termos solicitados, arquivo no formato Excel, onde fica demonstrado cada custo que utilizou e como foi calculado o crédito. No arquivo apresentado fica demonstrado as aquisições que geram créditos, as exportações, as vendas tributadas, os créditos de aluguel de depreciações em energia elétrica, de maneira que foi possível conferir os valores pedidos. Na conferência dos valores apresentados foram confirmados os créditos solicitados com código demonstrativo de apuração do PIS e demonstrativo de apuração da COFINS e anexos. No relatório fiscal, do qual o contribuinte teve ciência juntamente com o despacho decisório, consta um demonstrativo detalhado das glosas efetuadas em cada período. Entretanto, após a análise efetuada pela fiscalização, a recorrente foi comunicada do indeferimento dos pedidos de ressarcimento pleiteados. Tópico: receitas de exportação. A contribuinte realizou um período de diversas exportações indiretas, mediante vendas com fim específico de exportação para outras empresas que efetivaram exportação da mercadoria. Todavia, a fiscalização descaracterizou como receita de exportação algumas dessas exportações indiretas sobre os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida. Não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para a Receita Alfandegária, enviando pelo órgão de empresa comercial exportadora constante no despacho de exportação, entendendo desta forma que as mercadorias que não foram remetidas diretamente para embarque de exportação no Receita Alfandegária não se caracterizariam como exportação por este motivo deveriam sofrer incidência de PIS e COFINS. Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto. Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o pagamento das contribuições sobre a receita de exportação: 1. A isenção e 2. A não incidência. Além da diferença de tratamento tributário, isenção e não incidência, as normas estabelecem hipóteses de incidência diferentes. De um lado, é concedida a isenção para venda trading e compra formalizada. De outro lado, não incidência para venda comerciais exportadoras. Portanto, para oferir a não incidência para venda comerciais exportadoras ou empresas exportadoras registradas no CCIS, deve ser feita com fim específico de exportação. O Decreto-Lei 1248 de 1972, por sua vez, estabelece o artigo 45 do Decreto 4.524 de 2002, dispõe, fixado no pedido, a decisão aplicada destaca que o fim específico de exportação é um conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente para recintos alfandegados ou para embarque. Ou seja, o fim específico de exportação pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor vendedor para embarque de exportação por conta e órgão da empresa comercial exportadora para depósito em entreposto. Por conta e órgão da empresa comercial exportadora, sob o regime anualeiro extraordinário de exportação. A fiscalização descaracterizou como receita de exportação algumas dessas exportações indiretas, devidamente comprovadas, sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida. Não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para a Receita Alfandegária, entendida por conta e órgão da empresa comercial exportadora constante no despacho de exportação. Diante das notas fiscais apresentadas, cópias em anexo ao despacho decisório, a fiscalização veio a constatar que as saídas com a utilização do CF 96.501 não estavam de acordo com as normas legais vigentes. Uma vez que os produtos tinham como destino o endereço dos adquirentes no Brasil, os estabelecimentos adquirentes listados no demonstrativo de vendas a comercial exportadora têm ramos de atividades semelhantes ao da remetente dos produtos e as notas fiscais estão endereçadas aos locais de funcionamento dos estabelecimentos. Conforme a amostragem apurada pela fiscalização, a leitura do voto procede à folha seguinte, diz ao pedido, assim, o pressuposto da finalidade específica de exportação, assim, o fato das mercadorias, as quais a interessada demonstrarem em desacordo com as condições para usufruir da isenção, terem eventualmente sido efetivamente exportadas
práticas comerciais exportadoras. Em se verificando tal descumprimento, procede a glosa efetuada para deduzir os valores apurados e avançados como saídas tributadas. De fato, não há mais altas provas a respeito da venda com fim específico de exportação, de modo que nenhuma divergência diz respeito apenas aos fundamentos para a manutenção da glosa, visto que a Câmara Superior de Recursos Fiscais exalou a corda de ambas formas de demonstração de tal finalidade. Veja-se a emenda da Acordo da Câmara Superior de Recursos Fiscais julgado em agosto de 2016. O recorrente afirmou as folhas 09 do recurso voluntário. Entretanto, no caso concreto da contribuinte em causa, há documentos próprios que comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto das transações. Por conseguinte, a exportação da mercadoria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar excesso de formalismo. O mesmo argumento é trazido nas folhas 11 do recurso voluntário. Contudo, não nos apresentou, impossibilitando a apreciação de tal prova, acompanhando a manifestação de inconformidade apenas documentos referentes à previdência social. Desse modo, voto por manter a glosa nesse tópico. Ressarcimento do saldo do crédito presumido de piso de cofins. É aplicado às folhas 13 e 14 do recurso. Isso, parou? Ok. Vamos voltar então a esse primeiro tópico? Então tá. Doutor Vinícius, como o senhor bota? Desculpa, está fechado o seu microfone. Primeiro tópico que a gente está votando é o quê, exatamente? É a questão de vendas específicas. Foram glosadas porque não foi comprovado que foi venda específica para exportação. Essa é a primeira votação. Eu tinha entendido que tinha uma outra questão antes dessa, que é saber se podem ser compensados ou ressarcidos. Isso é depois, Walker? Então beleza. Então isso aí eu voto com o relator. Ok. Doutor Walker. Relator. Zé Renato. Com relator. Bonito. Com relator. Rafael. Relator. Denise. Com relator. Então, unanimidade, foi negado o provimento e foi mantida a glosa. Vamos manter agora o próximo item, é o ressarcimento do saldo credor, né? Que agora deve ser exatamente esse ponto que o Vinícius está falando. Vamos lá, doutor. Voluntário. A contribuinte na qualidade de empresa produtora das mercadorias relacionadas ao caput no artigo 8º da Lei 10.925, diante de mecânica do princípio da COFINS não cumulativa, para o período. Apurou no período crédito presumido de PIS/COFINS sobre insumos, laranjas e linha, adquiridos de pessoas físicas. Efetuada a análise dos créditos pela fiscalização, o agente fiscal confirmou a existência dos créditos apurados pela contribuinte em sua totalidade, porém mesmo reconhecendo integralmente a existência do direito creditório, entendeu o agente fiscal que a possibilidade de ressarcimento ou crédito presumido de PIS/COFINS somente teria sido prevista para os créditos apurados a partir do ano calendário de 2006, após a entrada em vigor da Lei 12.431/2011. Assim, restringiu a forma de aproveitamento do respectivo crédito, impedindo o ressarcimento em dinheiro ou compensação do crédito presumido com demais débitos do contribuinte, alegando equivocadamente que os créditos apurados no ano calendário de 2005 somente poderiam ser utilizados para a dedução das contribuições devidas para os COFINS, alegando que para este período o direito ao ressarcimento do referido crédito não era reconhecido pela RFT. Para discutir sobre a questão, eu preciso de um breve histórico. O crédito presumido do princípio da COFINS apurado sobre custos com aquisições de insumos de pessoas físicas residentes no país foi inicialmente instituído pela Lei 10.637 e Lei 10.833, respectivamente. Estes dispositivos foram revogados pela Lei 10.925. Contudo, esta mesma lei instalou o crédito presumido da COFINS e do PIS para as agroindústrias. Conforme disposto nos artigos, o crédito presumido da agroindústria somente poderia ser utilizado para a dedução da contribuição para o PIS base e da COFINS devidas em cada período de apuração. E este estilo previsão legal para o ressarcimento e compensação. Com
industriais, apenas os créditos apurados na forma do artigo 3º poderiam ser objeto de pedido de restituição ou compensação, ou seja, os créditos sobre insumos adquiridos com incidência da contribuição com juros no pagamento efetivo do adquirente. Os créditos presumidos da agroindústria não eram apurados na forma daquele artigo. A legislação aplicável à época dos fatos geradores era bastante clara a respeito da vedação de compensação e ressarcimento de créditos presumidos. Mas o ato declaratório interpretativo é CRF 15, de 22 de dezembro de 2005. O Código de Legislação Superveniente, a Lei 12.350, permanece em entendimento retroativamente a 2006, conforme artigo 10 transcrito abaixo, estabelecendo a permissão de compensação ou ressarcimento de créditos presumidos apurados. Mas o mesmo dispositivo também estabelece os prazos processuais para a entrada do pedido de compensação ou ressarcimento. A. Relativamente aos créditos apurados nos anos calendário de 2006 a 2008, a partir do primeiro dia do mês subsequente à data de publicação da lei, no caso, contando a partir de 1º de janeiro de 2011. B. Relativamente aos créditos apurados no ano calendário de 2009 e 2010, a partir de 1º de janeiro de 2012. Parágrafo. Aborda-se a rativa excedente do acordo de manifestação de inconformidade, forma-se daquele documento. Ou seja, todas as empresas tiveram seu direito reconhecido retroativamente a 2006, quando com prazos definidos para entrar com o pedido de ressarcimento e compensação. Como a empresa entrou com o pedido de ressarcimento antes destes prazos, a autoridade fiscal não concedeu ressarcimento ou compensação, pois a empresa descumpriu o prazo legal de entrada do pedido. Tópico. Atualização com taxa Selic. Pode continuar, pode continuar. A atualização é... Pode parar, Jorge. A atualização é a aplicação, né? Então, da súmula, CAP. Então, vamos coletar os votos sobre a questão da possibilidade de compensação e ressarcimento. Doutor Vinícius, por favor. Deixa eu só entender uma coisa. Esse caso que a gente está julgando aí são créditos vinculados à receita de exportação. É isso, Jorge? Isso, quando o caso do crédito presumido. Tá, mas crédito presumido vinculado à receita de exportação? Porque tem uma diferença de tratamento com relação a isso. Inclusive, a gente já votou, se não me engano, no caso do Rafael, que tinha um voto meu, que o Gilson... você lembra que você pediu para o Paulo dar uma olhada, Paulo Guilherme? Que era um voto que eu acho que não tinha, acho que não tinha outro precedente. Foi um voto que eu fiz, que tratava exatamente da... Eu lembro dessa história de ter um voto que eu pedi para o Paulo dar uma olhada. Eu lembro disso sim, mas não me lembro da matéria. Foi um voto meu sobre essa questão de possibilidade de ressarcimento ou compensação de créditos vinculados a receitas isentas, não tributadas, com alíquota zero. O Rafael tinha um entendimento que era vedado e tal. Aí eu falei, não, mas tem essa possibilidade de interpretação e tudo mais. Aí eu unia alguns dispositivos e mostrava que era possível, porque era ligado a uma receita de exportação. Esse caso do Jorge é ligado à receita de exportação. É isso, Jorge? Confirma. Então, o fundamento é o seguinte, eu achei aqui o meu voto foi Indústria e Comércio de Couros, o voto de 2009, desculpa, de 2019, eu trago a ideia que o Rafael já utilizou no voto dele, que eu não me lembro qual é. Deixa eu ver o número do acordo aqui. Só um momentinho. Fala, Jorge, o que foi? Olha, pelo que está no recurso voluntário por 1314, não é isso que eu
o Vinícius está falando. Ele está falando de aquisição de lenha. Tá? Isso está bem claro na folha 1314. Aquisição de... lenha. Mas isso não significa nada. A aquisição de lenha pode ser para vinculada com receita de exportação. Então, o que você me disse primeiro é o quê? Que o crédito está ligado à receita de exportação, ou seja, o cara compra alguns insumos e utiliza esses insumos em produtos que serão exportados. Se é isso, você me diz que sim. Se não, me diz que não, porque aí não se aplica o entendimento lá. Eu entendo que não, porque ele não fala nada disso na argumentação dele. Ele não fala disso. Desculpa, Jorge, você fechou seu... Eu acho que tem que verificar exatamente isso aí, qual que é a origem, qual que é a destinação desses insumos. A informação que eu tenho agora é que ele não está vinculado à exportação referente a esse tópico, porque ele não fala nada disso. Ele fala de aquisição de insumos para lenha, mas não dá continuidade. Ele não fala que, bom, isso foi para exportação. É informação que eu tenho. Ok. Então vamos lá, doutor Vinícius. Eu vou precisar checar isso aqui, porque, pelo que eu estava lendo aqui, eram todos os insumos vinculados, e alguns desses insumos vinculados à receita de exportação, a operação de exportação não foi comprovada, então foi aquele item que a gente já votou. Isso. E outra parte foi porque não havia previsão legal, mas essa coisa de previsão legal seria afastada de acordo com o meu entendimento, que a gente já votou assim no processo do Rafael. Então, é fundamental saber se é realmente vinculado à receita de exportação ou não. Pelo que eu estou lendo aqui, eu preciso reler aqui agora com mais atenção, mas pelo que eu li, estava dentro desse contexto de receita de exportação. Então, se alguém tiver alguma luz melhor aí, por favor. Veja, eu quero... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, porque, veja bem, eu vou colocar coisa como eu entendi. No negócio voluntário, o primeiro tópico é todo ele voltado à exportação. Inclusive, ele faz uma diferenciação de exportação direta e indireta, o que a gente votou. No tópico 2.2, então ele inaugura um novo assunto, um novo capítulo, começa a falar dos créditos presumidos relacionados à aquisição da lenha. Eu não percebi essa vinculação que o Vinícius perguntou. Porque, Jorge, olha só, aqui é uma parte só do quebra-cabeça, mas aqui no teu relatório diz aqui o seguinte: as vendas dos produtos, em sua quase totalidade, são para o mercado externo. Quer dizer, então não sei aqui, tem que realmente apurar aqui nos autos. Se você tem a impressão, onde que a gente mata a cobra e mostra o pau? Qual que é né? A gente precisa ter a gente precisa ter essa certeza aqui. Você traz uma ligação que ele faz uma ligação genérica, tá? Eu estou raciocinando em cima do que ele trouxe do recurso voluntário. E por caso, confesso que eu não tive esse cuidado, a gente pode fazer a resolução desse minha dívida.
mas eu raciocinei frente à informação que ele emitiu assim no recurso voluntário. No recurso voluntário, no item 2.2, ele não altera esse crédito presumido à exportação. Ele não traz essa informação. Agora, se a turma quiser averiguar isso de uma pessoa... Agora, olha só uma fazer uma observação? Tem mãozinhas, espera aí, vamos nas mãozinhas agora, espera aí. Quem foi que levantou a mãozinha primeiro, porque eu estava lendo aqui? Não. Diz que eu acho que fui eu. Não, olha só, isso é objetivo, porque bem escrito aqui, não tem não. Então vai lá, quem foi primeiro? Fui eu. Tá bom, então vamos lá, fala aí. Não, é que assim, o contribuinte, desde a manifestação de conformidade, ele vem trazendo aí os créditos vinculados à receita de exportação. Ele já coloca isso pontuando lá. E ele vem falando que, no final aqui, depois que explanou todas as questões referentes à legislação, ele fala assim, ó, partindo dessa premissa, estamos diante da mecânica própria do PIS/COFINS sistemática prevista no legislador, que de modo coerente assegura a manutenção dos créditos de forma a respeitar o princípio constitucional da não cumulatividade, e também evita a incidência de contribuições quando da realização das exportações. O contrário, como que é a receita, importaria em afirmar que incide as receitas, as referidas contribuições quando da realização das exportações, pois não teria o contribuinte o direito de ressarcir o montante pleno que incidiu nas etapas anteriores ao ato de exportar, o que representaria custos, ônus tributários, o que é vedado pela legislação. Então, toda essa questão, ele está trazendo, são insumos trazidos na etapa anterior à exportação, então são vinculados à exportação, que é tudo na produção deles. Para mim, para esse tipo de... Aí, lá. Só um minutinho, deixa eu passar a palavra para o Corinto. Eu vejo segregação das coisas. Pelo que eu li aqui na decisão da DRJ, a questão, inclusive, que o Jorge falou de lenha, o problema aqui está ligado à aquisição de pessoas físicas, nesse ponto. Então, faz todo sentido que o insumo seja lenha. Lá em cima, que saco... Bom, aqui, ó. Ressarcimento de crédito presumido. Parte do não reconhecimento decorreu da falta de amparo dos créditos presumidos da agroindústria, apurado para o período tal, e aí ele começa a falar apurado sobre custos com aquisições de insumos de pessoas físicas. Então, não vi nada ligado à exportação aqui. Também, como o Jorge estava... Mas adquirido de pessoa física pode estar sendo aplicado para gerar o produto para exportação. Essa é a ideia, não é... Você pode adquirir um produto de cooperativa, pessoa física, de qualquer que seja no mercado interno, até mesmo produto importado, que foi o caso do voto do Rafael que a gente julgou, pode adquirir um produto lá no exterior e utilizar esse produto ou serviço para a produção de um bem que será exportado. E como a empresa só trabalha com exportação, vamos pensar, boa parte dessas empresas exportam, as receitas delas são majoritariamente de exportação, vai sobrar crédito e vai sobrar crédito. Do mercado interno, enfim. Então, o fato de ser lenha não significa, e adquirido de pessoa física não significa que não esteja vinculada à receita de exportação. A gente tem que ver exatamente se está ou não. Eu acompanhei você nesse voto. Acompanhou. Agora, quanto a fatos, o contribuinte diz claramente que não é 100%, a venda dele não é 100% para o mercado externo. Ele diz isso no início da manifestação dele de conformidade. Realiza operações de venda de produções quase em sua totalidade, o que significa que ele afirma que não é a totalidade. Se tem essa dúvida, o que vai ter que se fazer, das duas uma, ou tem
nos autos algum lugar que faz essa separação, ou se não, porque se fosse crédito presumido do IPI, eu sei que teria como saber isso, porque a fórmula pede a receita de exportação, tal, e você conseguiria saber a receita total, exportação. Na própria fórmula, você conseguiria saber o que era a receita de exportação, o que não é de exportação. Não sei se os autos te dão essa oportunidade nesse processo. Se não der, vai ter que converter em diligência para saber. E depois eu queria o número desse teu acordo aí, do acordo do Rafael, para dar uma lida e me lembrar. Porque eu não me lembro, eu me lembro dessa discussão de ter pedido para o Paulo ver um caso específico, mas eu lembro também das discussões de cima do crédito presumido, que já se discutia isso há muito tempo, que eu me lembro que eu até falava assim, os caras deram uma sacaneada no pessoal. Por quê? Porque a maioria exportava e não tinha como usar o crédito. E se ele não podia ressarcir, ele ficava com o crédito lá sem o que fazer com esse crédito. Né? Então, por isso que eu estou te perguntando até se eu votei com você, porque... Essa aqui que são duas situações diferentes. Eu também voto contra quando por exemplo, nessa questão do crédito presumido, né? É o primeiro ponto a ser destacado. O crédito presumido, quando por exemplo, venda no mercado interno, eu voto contra, porque na época realmente era só a dedução na escrita. Sim, mas o problema, Vinícius, que tinha era exatamente e eu me lembro disso, que a discussão que se vinha, e os próprios contribuintes falavam, pô, mas peraí, não faz sentido não poder ressarcir. Toda a minha produção vai para o mercado externo. Não gera crédito. Eu não tenho como utilizar esse crédito. Porque eu não tenho crédito, não tenho débito para abater. E aí eu fico com um montante de crédito na mão sem o que fazer com ele. Eu me lembro de sustentações orais constantes sobre isso, naquela época que ainda não tinha mudado a lei. O Corinto levantou a mão. Presidente, outra coisa, o que eu vejo aqui é que, além o cerne aqui nesse ponto é a questão dos prazos. Pelo que eu vi, foi denegado o direito porque ele pediu num momento que não era propício, que não era possível para ele pedir o crédito. E isso foi tratado tanto na decisão que denegou, como no voto do Jorge. Então, eu não vejo ligação nenhuma com essa questão do tipo de receita. Entendi. Jorge, você queria falar, você pediu para falar, você estava na... Então, o Corinto falou por mim, é a mesma coisa. Só que, nesse caso aí, Jorge e Corinto, por que a DRJ está pegando essa linha de prazos? Porque ela está pegando uma legislação que para ela é aplicável ao caso, que é uma legislação que se aplica, que veda a compensação e ressarcimento de crédito presumido, só que essa vedação se aplica a casos de créditos vinculados a receitas geradas no mercado interno. Então, aí tem um prazo, a partir de tal período você já pode. Entendi. Agora, se, por outro lado, a gente entende que as receitas de exportação, os créditos vinculados às receitas de exportação têm um regime diferente, isso para mim está claro, isso está na lei, e o meu voto é basicamente isso. Isso que você pediu para o Paulo dar uma olhada, Justo, na época, que eu lembro. Aí essa coisa de prazo, para mim, como a DRJ coloca, não seria aplicável, porque a legislação que ela está pegando é uma legislação que não se aplica ao caso, porque se aplicaria todo o regramento ligado ao crédito presumido vinculado à receita de exportação. Depois você pode me passar esse acordo, porque eu, sinceramente, eu não me lembro.
e gostaria de dar uma lida. Olha só, senhores, já são 11, meio-dia e 41, né, no horário de Brasília, a gente tem que dar fim e andamento a esse processo para a gente encerrar a parte Eu vou matinal. ter que pedir vista, mas aí, pô, vai ficar de... Qual é o problema? O processo vai ficar nas minhas costas aí. Vou ter que pedir vista. Você não sabe me esclarecer, Jorge, se é vinculado ou não, né? Então, eu vejo esclarecer. Você que não quer entender. Não. Então, faz essa vinculação. Ele está querendo comprovar um crédito. Ele deveria ter feito essa vinculação no teu. Ele não fez. Ô Jorge, no teu relatório que você coloca, no teu relatório, há uma vinculação ali. Porque você vai perceber que ele está falando de receita de exportação, aí depois ele fala da questão da possibilidade de dedução ou não, e depois, quer dizer, é um tema só. Enfim, você não me trouxe elementos dos autos para dizer que... Eu vejo que é um tema só, não. Eu vejo dois assuntos. eu vou ter que pedir vistas aí. Pronto. Agora, só uma coisa, Vinícius, atrapalhando um pouco só para botar mais uma pimentinha, uma vez que a gente definiu, porque a gente já jogou, lógico que agora com o pedido de vista, vai subir só o resultado do Jorge. Mas a gente já descaracterizou a venda para fins de exportação, a gente está entendendo que foi para o mercado interno. Então, olha só. Na hora que a gente faz isso, será que você continua aplicando esse mesmo raciocínio? Não, para essas vendas descaracterizadas não, mas o que eu estou entendendo pelo relatório que ele colocou, São todas? que ele colocou o relatório. Pelo que eu estou entendendo, como foi construído o relatório, assim, não dá para a gente afirmar, tá? Mas como foi construído o relatório, dá para se entender o quê? Que parte desses créditos vinculados à receita de exportação foram glosados porque não se comprovou que houve exportação. E parte dos créditos foram glosados porque não podia ser compensado por causa do regramento e tal. Então, assim, são dois fundamentos para o mesmo tipo de crédito. Pelo que eu vejo do relatório, se vocês lerem o relatório aí, vocês vão ver que não há um salto. Ele está falando de receita de exportação, enfim, e desses créditos, e não há uma quebra de narrativa. Tá? Então, assim, agora precisaria ver, eu tentei olhar nos Perdecoms se está caracterizado ali o tipo de crédito, se está vinculado à receita de exportação ou não, mas não tem essa informação no Perdecomp. Então, tem que ver nos autos isso aí, eu tenho que... Então tá bom, então tá, o Corinthians quer falar, mas então já saiu com vistas. Vai agregar alguma coisa para vistas? Eu tenho uma proposta de variar a solução para desenvolver essa dúvida. Diga. A minha proposta é variar a solução para desenvolver essa dúvida. Olha só, nos autos provavelmente tem isso. Nos autos, com quase certeza vai ter isso. Vai ter que olhar nos autos mesmo. Bom, e o Corinto, diga. Não, a minha questão era para contraditar, mas não vai interferir na vista, então é melhor nem falar. Tá, tudo bem. Então, eu estou botando aqui vista para você, Vinícius. Estou botando que o relator negou o pedido e o doutor Vinícius pegou vista, e aí eu estou copiando esse mesmo resultado até o 245. Tá, se quiser depois ver o meu acórdão, Justus, quer anotar aí? Por favor. Anota aí. E é mais restritivo ainda o pensamento desse acórdão meu, porque é crédito de COFINS importação, que era mais ainda polêmico. Tá. Diga mas o arcabouço normativo serve também. O 3003 000459. E tem o do Rafael também, que a gente julgou aí. Se o Rafael puder ajudar e lembrar. Tá.
Bom, senhores, peço para encerrar, então, a gravação e voltamos